Regimento interno da Câmara dos Deputados. Capítulo 2. Dos projetos. Artigo 108. A Câmara dos Deputados exerce a sua função legislativa por via de projeto de lei ordinária ou complementar, de decreto legislativo ou de resolução, além da proposta de emenda à Constituição. Artigo 109. Destinam-se os projetos. Inciso 1. De lei a regular as matérias de competência do Poder Legislativo, com a sanção do Presidente da República. Inciso 2. De decreto legislativo a regular as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo, sem a sanção do Presidente da República. Inciso 3. De resolução a regular, com eficácia de lei ordinária, matérias da competência privativa da Câmara dos Deputados, de caráter político, processual, legislativo ou administrativo, ou quando deva a Câmara pronunciar-se em casos concretos como: alínea A. Perda de mandato de deputado. Alínea B. Criação de comissão parlamentar de inquérito. Alínea C. Conclusões de comissão parlamentar de inquérito. Alínea D. Conclusões de comissão permanente sobre proposta de fiscalização e controle. Alínea E. Conclusões sobre as petições, representações ou reclamações da sociedade civil. Alínea F. Matéria de natureza regimental. Alínea G. Assuntos de sua economia interna e dos serviços administrativos. Parágrafo 1º. A iniciativa de projetos de lei na Câmara será, nos termos do artigo 61 da Constituição Federal e deste regimento. Inciso 1. De deputados, individual ou coletivamente. Inciso 2. De comissão ou da mesa. Inciso 3. Do Senado Federal. Inciso 4. Do Presidente da República. Inciso 5. Do Supremo Tribunal Federal. Inciso 6. Dos Tribunais Superiores. Inciso 7. Do Procurador-Geral da República. Inciso 8. Dos cidadãos. Parágrafo 2º. Os projetos de decreto legislativo e de resolução podem ser apresentados por qualquer deputado ou comissão, quando não sejam de iniciativa privativa da mesa ou de outro colegiado específico. Artigo 110. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara, ou, nos casos dos incisos 3 a 8º do parágrafo 1º do artigo anterior, por iniciativa do autor, aprovada pela maioria absoluta dos deputados. Artigo 111. Os projetos deverão ser divididos em artigos numerados, redigidos de forma concisa e clara, precedidos, sempre, da respectiva ementa. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Cada projeto deverá conter, simplesmente, a enunciação da vontade legislativa, de conformidade com o parágrafo 3º do artigo 100, aplicando-se, caso contrário, o disposto no artigo 137, parágrafo 1º, ou no artigo 57, inciso 3. Parágrafo 3º. Nenhum projeto poderá conter 2 ou mais matérias diversas. Artigo 112. Os projetos que forem apresentados sem observância dos preceitos fixados no artigo anterior e seus parágrafos, bem como os que, explícita ou implicitamente, contenham referências à lei, artigo de lei, decreto ou regulamento, contrato ou concessão, ou qualquer ato administrativo e não se façam acompanhar de sua transcrição, ou, por qualquer modo, se demonstrem incompletos e sem esclarecimentos, só serão enviados às comissões, cientes os autores do retardamento, depois de completada sua instrução. Capítulo 3. Das indicações. Artigo 113. Indicação é a proposição através da qual o deputado. Inciso 1. Sugere a outro poder a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva. Inciso 2. Sugere a manifestação de uma ou mais comissões acerca de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1, a indicação será objeto de requerimento escrito, despachado pelo presidente e publicado no Diário da Câmara dos Deputados. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2, serão observadas as seguintes normas. Inciso 1. As indicações recebidas pela mesa serão lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário da Câmara dos Deputados e encaminhadas às comissões competentes. Inciso 2.
O parecer referente à indicação será proferido no prazo de 20 sessões, prorrogável a critério da presidência da comissão. Inciso 3. Se a comissão que tiver de opinar sobre a indicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites regimentais das proposições congêneres. Inciso 4. Se nenhuma comissão opinar em tal sentido, o presidente da Câmara, ao chegar o processo à mesa, determinará o arquivamento da indicação, cientificando-se o autor para que este, se quiser, ofereça projeto próprio à consideração da Casa. Inciso 5. Não serão aceitas proposições que objetivem. Alínea A. Consulta a comissão sobre interpretação e aplicação de lei. Alínea B. Consulta a comissão sobre atos de qualquer poder, de seus órgãos e autoridades. Capítulo 4. Dos requerimentos. Seção 1. Sujeitos a despacho apenas do presidente. Artigo 114. Serão verbais ou escritos, e imediatamente despachados pelo presidente, os requerimentos que solicitem. Inciso 1. A palavra, ou a desistência desta. Inciso 2. Permissão para falar sentado, ou da bancada. Inciso 3. Leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do plenário. Inciso 4. Observância de disposição regimental. Inciso 5. Retirada, pelo autor, de requerimento. Inciso 6. Revogado. Inciso 7. Retirada, pelo autor, de proposição com parecer contrário, sem parecer, ou apenas com parecer de admissibilidade. Inciso 8. Verificação de votação. Inciso 9. Informações sobre a ordem dos trabalhos, a agenda mensal ou a ordem do dia. Inciso 10. Prorrogação de prazo para o orador na tribuna. Inciso 11. Dispensa do avulso para a imediata votação da redação final já publicada. Inciso 12. Requisição de documentos. Inciso 13. Preenchimento de lugar em comissão. Inciso 14. Inclusão em ordem do dia de proposição com parecer, em condições regimentais de nela figurar. Inciso 15. Reabertura de discussão de projeto encerrada em sessão legislativa anterior. Inciso 16. Esclarecimento sobre ato da administração ou economia interna da Câmara. Inciso 17. Licença deputado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 235. Parágrafo único. Em caso de indeferimento e a pedido do autor, o plenário será consultado, sem discussão nem encaminhamento de votação, que será feita pelo processo simbólico. Seção 2. Sujeitos a despacho do presidente, ouvida a mesa. Artigo 115. Serão escritos e despachados no prazo de 5 sessões, pelo presidente, ouvida a mesa, e publicados com a respectiva decisão no Diário da Câmara dos Deputados, os requerimentos que solicitem. Inciso 1. Informação a Ministro de Estado. Inciso 2. Inserção, nos anais da Câmara, de informações, documentos ou discurso de representante de outro poder, quando não lidos integralmente pelo orador que a eles fez remissão. Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, caberá recurso ao plenário dentro em 5 sessões, a contar da publicação do despacho indeferitório no Diário da Câmara dos Deputados. O recurso será decidido pelo processo simbólico, sem discussão, sendo permitido o encaminhamento de votação pelo autor do requerimento e pelos líderes, por 5 minutos cada um. Artigo 116. Os pedidos escritos de informação a Ministro de Estado, importando o crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas, serão encaminhados pelo primeiro secretário da Câmara, observadas as seguintes regras. Inciso 1. Apresentado requerimento de informação, se esta chegar espontaneamente à Câmara ou já tiver sido prestada em resposta a pedido anterior, dela será entregue cópia ao deputado interessado, caso não tenha sido publicada no Diário da Câmara dos Deputados, considerando-se, em consequência, prejudicada a proposição. Inciso 2. Os requerimentos de informação somente poderão referir-se a ato ou fato, na área de competência do Ministério, incluídos os órgãos ou entidades da administração pública indireta sob sua supervisão. Alínea A. Relacionado com matéria legislativa em trâmite, ou qualquer assunto submetido à apreciação do Congresso Nacional, de suas casas ou comissões. Alínea B. Sujeito à fiscalização e ao controle do Congresso Nacional, de suas casas ou comissões.
Alínea C pertinente às atribuições do Congresso Nacional. Inciso 3. Não cabem, em requerimento de informação, providências a tomar, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos da autoridade a que se dirige. Inciso 4. A mesa tem a faculdade de recusar requerimento de informação formulado de modo inconveniente, ou que contraria o disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso mencionado no parágrafo único do artigo 115. Parágrafo 1º. Por matéria legislativa em trâmite entende-se a que seja objeto de proposta de emenda à Constituição, de projeto de lei ou de decreto legislativo ou de medida provisória em fase de apreciação pelo Congresso Nacional, por suas casas ou comissões. Parágrafo 2º. Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e ao controle do Congresso Nacional, de suas casas e comissões os definidos no artigo 60. Seção 3. Sujeitos à deliberação do plenário. Artigo 117. Serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados neste regimento e os que solicitem. Inciso 1. Representação da Câmara por comissão externa. Inciso 2. Convocação de ministro de Estado perante o plenário. Inciso 3. Sessão extraordinária. Inciso 4. Sessão secreta. Inciso 5. Não realização de sessão em determinado dia. Inciso 6. Retirada de proposição constante da ordem do dia, desde que apresentado antes do anúncio da matéria. Inciso 7. Prorrogação de prazo para apresentação de parecer por qualquer comissão. Inciso 8. Audiência de comissão, quando formulados por deputado. Inciso 9. Destaque, nos termos do artigo 161. Inciso 10. Adiamento de discussão ou de votação. Inciso 11. Encerramento de discussão. Inciso 12. Votação por determinado processo. Inciso 13. Revogado. Inciso 14. Dispensa de publicação para votação de redação final. Inciso 15. Urgência. Inciso 16. Preferência. Inciso 17. Prioridade. Inciso 18. Voto de pesar. Inciso 19. Voto de regozijo ou louvor. Parágrafo 1º. Os requerimentos previstos neste artigo não sofrerão discussão e poderão ter a sua votação encaminhada por apenas um orador favorável e um orador contrário, por 3 minutos cada um. Parágrafo 2º. Só se admitem requerimentos de pesar. Inciso 1. Pelo falecimento de chefe de Estado estrangeiro, congressista de qualquer legislatura, e de quem tem exercido os cargos de presidente ou vice-presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, ministro de Estado, governador de Estado, de território ou do Distrito Federal. Inciso 2. Como manifestação de luto nacional oficialmente declarado. Parágrafo 3º. O requerimento que objetive manifestação de regozijo ou louvor deve limitar-se a acontecimentos de alta significação nacional. Parágrafo 4º. A manifestação de regozijo ou louvor concernente a ato ou acontecimento internacional só poderá ser objeto de requerimento se de autoria da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, previamente aprovada pela maioria absoluta de seus membros. Capítulo 5. Das emendas. Artigo 118. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, sendo a principal qualquer uma dentre as referidas nas alíneas A e do inciso 1 do artigo 138. Parágrafo 1º. As emendas são supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas ou aditivas. Parágrafo 2º. Emenda supressiva é a que manda erradicar qualquer parte de outra proposição. Parágrafo 3º. Emenda aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas, ou destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. Parágrafo 4º. Emenda substitutiva é apresentada como sucedânea à parte de outra proposição, denominando-se substitutivo quando alterar, substancial ou formalmente, em seu conjunto. Considera-se formal a alteração que visa exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa. Parágrafo 5º. Emenda modificativa é a que altera a proposição sem a modificar substancialmente. Parágrafo 6º. Emenda aditiva é a que se acrescenta a outra proposição. Parágrafo 7º. Denomina-se subemenda a emenda apresentada em comissão a outra emenda e que pode ser,
por sua vez, supressiva, substitutiva ou aditiva, desde que não incida, a supressiva, sobre emenda com a mesma finalidade. Parágrafo 8º. Denomina-se emenda de redação a modificativa que visa sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto. Artigo 119. As emendas poderão ser apresentadas em comissão no caso de projeto sujeito à apreciação conclusiva. Inciso 1. A partir da designação do relator, por qualquer deputado, individualmente, e se for o caso com o apoiamento necessário, e pela Comissão de Legislação Participativa, nos termos da linha A do inciso 12 do artigo 32 deste regimento. Inciso 2. A substitutivo oferecido pelo relator, por qualquer dos membros da comissão. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas no prazo de 5 sessões, contado da publicação do respectivo anúncio na ordem do dia das comissões. Parágrafo 2º. A emenda somente será tida como da comissão, para efeitos posteriores, se versar sobre matéria de seu campo temático ou área de atividade e for por ela aprovada. Parágrafo 3º. A apresentação de substitutivo por comissão constitui atribuição da que for competente para opinar sobre o mérito da proposição, exceto quando se destinar a aperfeiçoar a técnica legislativa, caso em que a iniciativa será da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Parágrafo 4º. Considerar-se-ão como não escritos emendas ou substitutivos que infringirem o disposto nos parágrafos anteriores, desde que provida a reclamação apresentada antes da aprovação definitiva da matéria pelas comissões ou pelo plenário. Artigo 120. As emendas de plenário serão apresentadas. Inciso 1. Durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno, por qualquer deputado ou comissão. Inciso 2. Durante a discussão em segundo turno. A linha A. Por comissão, se aprovada pela maioria absoluta de seus membros. A linha B desde que subscritas por 1/10 dos membros da Casa, ou líderes que representem este número. Inciso 3. A redação final, até o início da sua votação, observado o quórum previsto nas alíneas A e B do inciso anterior. Parágrafo 1º. Na apreciação preliminar só poderão ser apresentadas emendas que tiverem por fim escoimar a proposição dos vícios arguidos pelas comissões referidas nos incisos 1 a 3ª do artigo 54. Parágrafo 2º. Somente será admitida emenda à redação final para evitar lapso formal, incorreção de linguagem ou defeito de técnica legislativa, sujeita às mesmas formalidades regimentais da emenda de mérito. Parágrafo 3º. Quando a redação final for de emendas da Câmara proposta de emenda à Constituição ou a projeto oriundos do Senado, só se admitirão emendas de redação a dispositivo emendado e as que decorram de emendas aprovadas. Parágrafo 4º. As proposições urgentes, ou que se tornarem urgentes em virtude de requerimento, só receberão emendas de comissão ou subscritas por 1/5 dos membros da Câmara ou líderes que representem este número, desde que apresentadas em plenário até o início da votação da matéria. Parágrafo 5º. Não poderá ser emendada a parte do projeto de lei aprovado conclusivamente pelas comissões que não tenha sido objeto do recurso provido pelo plenário. Artigo 121. As emendas de plenário serão publicadas e distribuídas, uma a uma, às comissões, de acordo com a matéria de sua competência. Parágrafo único. O exame do mérito, da adequação financeira ou orçamentária e dos aspectos jurídicos e legislativos das emendas poderá ser feito, por delegação dos respectivos colegiados técnicos, mediante parecer apresentado diretamente em plenário, sempre que possível pelos mesmos relatores da proposição principal junto às comissões que opinaram sobre a matéria. Artigo 122. As emendas aglutinativas podem ser apresentadas em plenário, para apreciação em turno único, por ocasião da votação da parte da proposição ou do dispositivo a que elas se refiram, por líderes que representem a maioria absoluta dos membros da Casa. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Recebida a emenda aglutinativa, a mesa poderá adiar a votação da matéria por uma sessão para fazer publicar e distribuir em avulsos o texto resultante da fusão. Artigo 123. As emendas do Senado a projetos originários da Câmara serão distribuídas, juntamente com estes, às comissões competentes para opinar sobre as matérias de que tratam. Artigo 124. Não serão admitidas emendas que impliquem aumento da despesa prevista. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º, da Constituição Federal. Inciso 2.
Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Artigo 125. O presidente da Câmara ou de comissão tem a faculdade de recusar emenda formulada de modo inconveniente, ou que verse sobre assunto estranho ao projeto em discussão ou contrarie prescrição regimental. No caso de reclamação ou recurso, será consultado o respectivo plenário, sem discussão nem encaminhamento de votação, a qual se fará pelo processo simbólico. Capítulo 6. Dos pareceres. Artigo 126. Parecer é a proposição com que uma comissão se pronuncia sobre qualquer matéria sujeita a seu estudo. Parágrafo único. A comissão que tiver de apresentar parecer sobre proposições e demais assuntos submetidos à sua apreciação cingir-se à matéria de sua exclusiva competência, quer se trate de proposição principal, de acessória, ou de matéria ainda não objetivada em proposição. Artigo 127. Cada proposição terá parecer independente, salvo as apensadas na forma dos artigos 139 e 142, que terão um só parecer. Artigo 128. Nenhuma proposição será submetida a discussão e votação sem parecer escrito da comissão competente, exceto nos casos previstos neste regimento. Parágrafo único. Excepcionalmente, quando admitir este regimento, o parecer poderá ser verbal. Artigo 129. O parecer por escrito constará de 3 partes. Inciso 1. Relatório, em que se fará exposição circunstanciada da matéria em exame. Inciso 2. Voto do relator, em termos objetivos, com a sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou sobre a necessidade de dar-lhe substitutivo ou oferecer-lhe emenda. Inciso 3. Parecer da comissão, com as conclusões desta e a indicação dos deputados votantes e respectivos votos. Parágrafo 1º. O parecer à emenda pode constar apenas das partes indicadas nos incisos 2 e 3, 501 sem pensar do relatório. Parágrafo 2º. Sempre que houver parecer sobre qualquer matéria que não seja projeto do Poder Executivo, do Judiciário ou do Ministério Público, nem proposição da Câmara ou do Senado, e desde que das suas conclusões deva resultar resolução, decreto legislativo ou lei, deverá ele conter a proposição necessária devidamente formulada pela comissão que primeiro deva proferir parecer de mérito, ou por comissão parlamentar de inquérito, quando for o caso. Artigo 130. Os pareceres aprovados, depois de opinar a última comissão a que tenha sido distribuído o processo, serão remetidos juntamente com a proposição à mesa. Parágrafo único. O presidente da Câmara devolverá à comissão o parecer que contraria as disposições regimentais, para ser reformulado na sua conformidade, ou em razão do que prevê o parágrafo único do artigo 55. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.